O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. Om. Tendo reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, e a deusa Sarasvati também, a palavra Jaya deve ser proferida. Livro 8. Karna Parva. Capítulo 1. Vaisampayana dá sumário a respeito da morte de Karna depois de 2 dias. Vaisampayana disse, depois que Drona tinha sido morto, ó monarca, os guerreiros nobres, do exército Kaurava, liderados por Duryodhana, com corações cheios de grande ansiedade, todos se dirigiram ao filho de Drona. Lamentando a perda de Drona, e privados de energia por causa de sua tristeza, eles sentaram-se em volta do filho da filha de Sharadvata, afligidos pelo pesar. Confortados por pouco tempo por considerações fundadas nas escrituras, quando chegou a noite, aqueles soberanos da terra foram para suas respectivas tendas. Aqueles senhores da terra, no entanto, alto da linhagem de Kuru, não podiam sentir felicidade em suas residências. Pensando sobre aquele imenso massacre, eles também não podiam dormir. O filho de Suta, Karna, e o rei Suyoddhana e Dussasana e Shakuni, em especial, não puderam se acomodar para dormir. Aqueles 4 passaram aquela noite juntos na tenda de Duryodhana, refletindo sobre as misérias que eles tinham infligido sobre os Pandavas de grande alma. Antigamente eles haviam trazido Draupadi, mergulhada em aflição por conta da partida de dados, para a Assembleia. Lembrando disso, eles sentiram grande arrependimento, seus corações estando cheios de ansiedade. Pensando naqueles sofrimentos infligidos sobre os Pandavas, por causa do jogo, eles passaram aquela noite em tristeza, ó rei, como se ela fosse realmente 100 anos. Então, quando chegou a manhã, observando os ditames da ordenança, todos eles praticaram devidamente os ritos costumeiros. Tendo praticado os ritos costumeiros, e consolados até certo ponto, ó Bharata, eles ordenaram que suas tropas fossem organizadas, e então saíram para a batalha, tendo feito Karna seu generalíssimo por atarem o fio auspicioso em volta de seus pulsos, e tendo feito muitos dos brahmanas principais, por presentes de recipientes de coalhos, manteiga clarificada, akshatas, moedas de ouro, vacas, joias e pedras preciosas, e mantos caros, rezarem por sua vitória, e tendo feito arautos e músicos, e panegiristas adorá-los com hinos sobre vitória. Os Pandavas também, ó rei, tendo praticado seus ritos matinais, saíram de seu acampamento, determinados a lutar. Então começou uma batalha violenta, de arrepiar os cabelos, entre os Kurus e os Pandavas, cada um desejoso de derrotar o outro. Durante o comando de Karna, a batalha que ocorreu entre as tropas Kuru e Pandava foi extremamente violenta e durou por 2 dias. Então Vrisha, Karna, tendo feito um massacre imenso de seus inimigos em batalha, foi finalmente morto diante dos Dhartarashtras, por Arjuna. Então o Sanjaya, indo para Hastinapura, contou para Dhritarashtra tudo o que tinha acontecido em Kurujangala. Janamejaya disse, sabendo da queda de Bhishma e daquele outro poderoso guerreiro em carro, Drona, o velho rei Dhritarashtra, o filho de Ambika, estava atormentado com grande angústia. Como, ó o principal dos brahmanas, poderia ele, mergulhado na dor, manter sua vida sabendo da morte de Karna, aquele bem-querente de Duryodhana? Como de fato, podia aquele descendente de Kuru suportar sua vida quando ele, sobre quem aquele monarca tinha colocado a esperança de vitória de seus filhos, tinha morrido? Quando o rei não sacrificou sua vida mesmo depois de saber da morte de Karna, eu penso que é muito difícil para os homens entregarem a vida até sob circunstâncias de grande dor. Ó Brahmana, quando o rei não entregou sua vida depois de saber da queda do filho venerável de Shantanu, de Balika e Drona e Somadatta e Burishrava, como também de outros amigos e seus filhos e netos, eu penso, ó regenerado, que o ato de entregar a própria vida é extremamente difícil. Conte-me tudo isso em detalhes e como realmente aconteceu. Eu não estou saciado de ouvir as grandiosas realizações de meus antepassados. Capítulo 2. Sanjaya e Dhritarashtra, que está lamentando.
Vaisampayana disse, após a queda de Karna, ó monarca, o filho de Gavalgana, com o coração triste, partiu aquela noite para Nagapura, em corcéis que rivalizavam o vento em velocidade. Chegado em Hastinapura, com o coração cheio de ansiedade profunda, ele procedeu para a residência de Dhritarashtra, a qual não mais abundava com parentes e amigos. Vendo o rei privado de toda a energia pela aflição, unindo suas mãos, ele reverenciou, com uma inclinação de sua cabeça, os pés do monarca. Tendo reverenciado devidamente o rei Dhritarashtra, ele proferiu uma exclamação de dor e então começou: Eu sou Sanjaya, ó Senhor da Terra. Tu não estás feliz? Eu espero que tu não estejas entorpecido, tendo por tuas próprias falhas caído em tal infortúnio. Conselhos para o teu bem foram proferidos por Vidura e o filho de Ganga e Keshava. Eu espero que tu não sintas dor agora, lembrando da tua rejeição daqueles conselhos. Conselhos para o teu bem também foram proferidos na Assembleia por Rama e Narada e Kanva e outros. Eu espero que tu não sintas dor agora, lembrando de sua rejeição por ti. Eu espero que tu não sintas dor, lembrando da morte em batalha, pelo inimigo, de Bhishma e Drona e outros, aqueles amigos que sempre estavam dedicados ao teu bem. Para o filho de Suta, que com mãos unidas estava lhe falando dessa maneira, o monarca, afligido pela dor e dando uma respiração longa e difícil, disse estas palavras. Dhritarashtra disse, sabendo, ó Sanjaya, da queda do filho heróico de Ganga, aquele guerreiro de todas as armas celestes, como também da queda daquele principal de todos os arqueiros, Drona, meu coração sente grande dor. Aquele herói dotado de grande energia e nascido dos próprios vasos, que matava todo dia 10.000 guerreiros em carros vestidos em armadura, aquele de grande alma para quem o filho de Brigu tinha dado as maiores armas, aquele guerreiro que em sua infância tinha sido treinado na ciência do arco por Rama, pai, ele mesmo foi morto pelo filho de Ajnasena Shikandin, protegido pelos Pandavas. Nisto meu coração está imensamente atormentado. Aquele herói por cuja graça aqueles poderosos guerreiros em carros, os filhos reais de Kunti, como também muitos outros senhores de terra, se tornaram Maharatas, pai, sabendo da morte daquele grande arqueiro de pontaria certeira, Drona, por Drishtadyumna, meu coração está muito atormentado. Aqueles dois não tinham no mundo uma pessoa igual a eles, no conhecimento e uso das 4 espécies de armas. Pai, sabendo da morte destes dois, Bhishma e Drona em batalha, meu coração está muito atormentado. Aquele guerreiro que não tinha nos 3 mundos uma pessoa igual a ele em conhecimento de armas. Pai, sabendo da morte daquele herói, Drona, o que as pessoas do meu lado fizeram? Depois que o filho de grande alma de Pandu, Dhananjaya, se esforçando com bravura, tinha despachado para a residência de Yama o exército forte dos Sansapitakas, depois que a arma Narayana do filho inteligente de Drona tinha sido frustrada, e depois que as divisões, Kaurava, tinham começado a fugir, o que, de fato, as pessoas do meu lado fizeram? Eu penso que, depois da morte de Drona, minhas tropas, fugindo e afundando em oceanos de dor, pareciam marinheiros náufragos se debatendo na superfície do vasto oceano. Qual também, ó Sanjaya, tornou-se a cor dos rostos de Duryodhana, e Karna, e Kritavarma, o chefe dos Bojas, e Shalya, o soberano dos Madras, e de meus filhos restantes, e dos outros, quando as divisões Kuru fugiram para longe do campo. Conte-me tudo isso como realmente aconteceu em batalha, ó filho de Gavalgana, e descreva para mim a destreza empregada pelos Pandavas e pelos guerreiros do meu lado. Sanjaya disse, ó majestade, ouvindo tudo o que aconteceu aos Kauravas por tua falha, tu não deves sentir qualquer angústia. Aquele que é sábio nunca sente qualquer dor pelo que o destino traz. E já que o destino é inconquistável, propósitos humanos podem ou não podem tornar-se atingíveis. Daí, aquele que é sábio nunca sente dor na aquisição ou o contrário dos objetos apreciados por ele. Dhritarashtra disse, eu não sinto grande dor, ó Sanjaya. Eu considero tudo isso como resultado do destino. Conte-me tudo o que tu desejas. Capítulo 3.
Sanjaya explica como Karna foi feito generalíssimo, mas finalmente morto. Sanjaya disse: após a queda do grande arqueiro Drona, teus filhos, aqueles poderosos guerreiros em carros, ficaram pálidos e privados de seus sentidos. Armados com armas, todos eles, ó monarca, baixaram suas cabeças. Afligidos pela dor e sem olharem uns para os outros, eles ficaram perfeitamente silenciosos. Vendo-os com tais expressões aflitas, tuas tropas, ó Bharata, elas mesmas perturbadas pela aflição, olharam para cima de modo vazio. Vendo Drona morto em batalha, as armas de muitos deles, ó rei, tingidas com sangue, caíram de suas mãos. Incontáveis armas, além disso, ó Bharata, ainda retidas nas mãos dos soldados, pareciam em sua atitude pendente como meteoros caindo no céu. Então o rei Duryodhana, ó monarca, contemplando aquele teu exército parado dessa maneira, como se paralisado e sem vida, disse: confiando no poder de seu exército, eu convoquei os Pandavas para a batalha e fiz esse duelo começar. Após a queda de Drona, no entanto, a perspectiva parece ser desanimadora. Guerreiros engajados em batalha, todos morrem em batalha. Engajado em batalha, um guerreiro pode ter ou vitória ou morte. O que pode ser estranho então nisso, isto é, a morte de Drona? Lutem com rostos virados para todas as direções. Vejam agora Karna de grande alma, o filho de Vikartana, aquele grande arqueiro de força poderosa, se movendo rapidamente em batalha, usando suas armas celestes. Por medo daquele guerreiro em batalha, aquele covarde, isto é, Dhananjaya, o filho de Kunti, sempre retrocede como um pequeno veado à visão de um leão. Foi ele quem, pelos métodos comuns de luta humana, levou o poderoso Imazena dotado da força de 10.000 elefantes àquela situação difícil. Foi ele quem, proferido um rugido alto, matou com seu dardo invencível o bravo Ghatoshaka de 1000 ilusões e bem familiarizado com armas celestes. Contemplem hoje o inesgotável poder de armas daquele guerreiro inteligente de pontaria certeira e energia invencível. Que os filhos de Pandu vejam hoje a destreza de ambos, Ashvatthama e Karna, parecendo aquela de Vishnu e Vasava. Todos vocês são sozinhos capazes de matar os filhos de Pandu com suas tropas em batalha. Quão mais então vocês são capazes, quando reunidos, daquela façanha? Dotados de grande energia e habilidosos com armas, vocês hoje verão uns aos outros empenhados na realização de tarefas poderosas. Sanjaya continuou, tendo dito essas palavras, ó impecável, teu filho Duryodhana, com seus irmãos, fez Karna o generalíssimo, do exército Kuru. Obtendo o comando, o poderoso guerreiro em carro Karna, tão feroz em batalha, proferiu rugidos altos e lutou com o inimigo. Ele causou, ó Senhor, uma grande carnificina entre os Sanjayas, os Pancalas, os Kekaias, e os Videyas. De seu arco emergiam inúmeras linhas de flechas, uma rente atrás das asas da outra, como enxames de abelhas. Tendo afligido os Pancalas e os Pandavas dotados de grande energia, e matando milhares de guerreiros, ele foi finalmente morto por Arjuna. Capítulo 4. Dhritarashtra desmaia. Vaishampayana disse, ouvindo essa informação, ó monarca, Dhritarashtra o filho de Ambika, sentindo o ápice da aflição, considerou Suyoddhana como já morto. Extremamente agitado, o rei caiu no chão como um elefante privado de seus sentidos. Quando aquele principal dos monarcas, imensamente agitado, caiu no chão, lamentos altos foram proferidos, ó melhor dos Bharatas, pelas senhoras, da família real. Aquele barulho era tão alto que ele parecia encher a terra inteira. Submersas em um oceano profundo de dor, as damas Bharata, com corações muito agitados e chamuscados pela dor, lamentaram alto. Aproximando-se do rei, Gandhari, ó touro da raça Bharata, e as outras senhoras da família, todas caíram no chão, privadas de seus sentidos. Então o Sanjaya, ó rei, começou a consolar aquelas damas tomadas pela dor, banhadas em lágrimas, e privadas de consciência. Confortadas por Sanjaya, aquelas senhoras começaram a tremer repetidamente como um bosque de bananeiras sacudido pelo vento.
Vidura também, borrifando aquele descendente de Kuru com água, começou a consolar o monarca pujante que tinha somente o conhecimento como sua visão. Lentamente restaurado a consciência, e compreendendo que as damas da família estavam lá, o rei, ó monarca, permaneceu perfeitamente silencioso por algum tempo como alguém privado de razão. Tendo refletido então por algum tempo, e tomado longos fôlegos repetidamente, o rei censurou seus próprios filhos e elogiou os Pandavas. Censurando também sua própria inteligência e aquela de Shakuni, o filho de Suvala, o rei, tendo refletido por um longo tempo, começou a tremer repetidamente. Controlando sua mente mais uma vez, o rei, com fortaleza suficiente, questionou seu quadrigário Sanjaya, o filho de Gavalgana. Dhritarashtra disse: eu ouvi, ó Sanjaya, tudo que tu disseste. Meu filho Duryodhana, ó Sulta, que está sempre desejoso de vitória, já foi para a residência de Yama, sem esperança de sucesso. Diga-me realmente, ó Sanjaya, tudo isso mesmo se tu tiveres que repeti-lo. Vaishampayana continuou, assim endereçado pelo rei, ó Janamejaya, o Sulta disse para ele: o poderoso guerreiro em carro Vaikartana, ó monarca, foi morto com seus filhos e irmãos, e outros guerreiros Sulta, todos os quais eram poderosos arqueiros preparados para sacrificar suas vidas em batalha. Dushasana também foi morto pelo filho renomado de Pandu. De fato, seu sangue também foi, por ira, bebido por Bhimasena em batalha. Capítulo 5. Sumário das mortes Kuru até agora. Vaishampayana disse, ouvindo essas palavras, ó monarca, o filho de Ambika Dhritarashtra, com coração agitado pela dor, dirigiu-se a seu motorista Sanjaya, dizendo: por causa da má política, ó senhor, de meu filho de pouca previdência, o filho de Vikartana foi morto. Essa notícia está ferindo o próprio âmago do meu coração. Eu estou desejoso de cruzar esse mar de aflição. Remova minhas dúvidas, portanto, por revelares a mim quem ainda está vivo e quem está morto entre os Kurus e os Pandavas. Sanjaya disse, dotado de grande destreza e invencível em batalha, Bhishma, o filho de Shantanu, ó rei, tendo matado grande número de Srinjayas e Panchalas, foi morto depois de 10 dias. O poderoso e invencível arqueiro Drona de carro dourado, tendo massacrado as divisões Panchala em batalha, foi morto. Tendo matado a metade dos que restaram depois da carnificina por Bhishma e o ilustre Drona, o filho de Vikartana Karna foi morto. Dotado de grande força, ó monarca, o príncipe Vivingsati, tendo matado centenas de guerreiros Anarta em batalha, foi morto. Teu filho heróico Vikarna, privado de corcéis e armas, permaneceu enfrentando o inimigo, lembrando dos deveres dos kshatriyas. Lembrando dos muitos males injustos infligidos a ele por Duryodhana, e mantendo em mente seu próprio voto, Bhimasena o matou. Possuidores de grande poder, Vinda e Anuvinda, os dois príncipes de Avanti, depois de realizarem as façanhas mais difíceis, foram para a residência de Yama. Aquele herói que tinha sob seu domínio 10 reinos, tendo Sindhu como seu principal, ele que era sempre obediente a ti, Jayadratha de energia poderosa, ó rei, Arjuna matou depois de subjugar 11 Akshauhines de tropas com suas flechas afiadas. Dotado de grande energia e incapaz de ser facilmente derrotado em batalha, o filho de Duryodhana, sempre obediente às ordens de seu pai, foi morto pelo filho de Subhadra. O bravo filho de Dushasana, possuidor de armas poderosas e feroz em batalha, foi despachado para a residência de Yama pelo filho de Draupadi, se esforçando com grande bravura. O soberano dos Kiratas e outros habitantes das planícies na costa, o muito respeitado e amigo querido do próprio chefe dos celestiais, o rei virtuoso Bhagadatta, que era sempre dedicado aos deveres kshatriya, foi despachado para a residência de Yama por Dhananjaya, se esforçando com grande coragem. O parente dos Kauravas, o filho de Somadatta, o bravo e célebre Burishrava, ó rei, foi morto por Satyaki em batalha. O rei Anvasta, Srutayos, aquele principal dos kshatriyas, que costumava se mover rapidamente em batalha da maneira mais destemida, foi morto por Arjuna.
Teu filho Dushasana, habilidoso com armas e invencível em batalha, e que era sempre colérico, foi, ó monarca, morto por Bhimazena. Sudakshina, ó rei, que tinha muitos milhares de elefantes esplêndidos, foi morto em batalha por Arjuna. O soberano dos Kosalas, tendo matado muitas centenas de inimigos, foi ele mesmo despachado para a residência de Yama pelo filho de Subhadra, se esforçando com bravura. Tendo lutado com muitos milhares de inimigos e com o próprio poderoso guerreiro em carro Bhimazena, teu filho Citrasena foi morto por Bhimazena. O bravo irmão mais novo do soberano dos Madras, aquele aumentador dos temores de inimigos, aquele belo guerreiro armado com espada e escudo, foi morto pelo filho de Subhadra. Ele que era igual ao próprio Karna em batalha, o filho de Karna, Vrishasena, habilidoso com armas, de energia poderosa e bravura imperturbável, foi, na própria vista de Karna, despachado para a residência de Yama por Dhananjaya, que aplicou sua bravura lembrando-se da morte de seu próprio filho Abhimanyu e mantendo em mente o voto que ele tinha feito. Aquele senhor de terra, Srutayos, que sempre mostrou uma antipatia enraizada pelos Pandavas, foi morto por Partha que o lembrou daquela antipatia antes de tirar sua vida. O filho de Shalya de grande destreza, ó senhor, Rukmarata, ó rei, foi morto em batalha por Saareva, embora acontecesse do primeiro ser o irmão do último, tendo sido filho do tio materno do último. O velho rei Bhagirata, e Vriatkshatra o soberano dos Kaikeyas, ambos dotados de grande bravura e poder e energia, foram mortos. O filho de Bhagavata, ó rei, que era possuidor de grande sabedoria e força, foi morto por Nakula, que sempre se move rapidamente em batalha com a energia do falcão. Teu antepassado Balika, possuidor de grande poder e destreza, foi, com todos os seus seguidores, morto por Bhimazena. O poderoso Jayatsena, o filho de Jarasandha, o príncipe dos Magadas, ó rei, foi morto em batalha pelo filho de grande alma de Subhadra. Teu filho Durmuka, ó rei, como também teu outro filho Dusara, aquele poderoso guerreiro em carro, ambos os quais eram considerados como heróis, foram mortos por Bhimazena com sua massa. Durmadshana e Durvisaya e o poderoso guerreiro em carro Durjaya, tendo realizado as mais difíceis façanhas, foram para a residência de Yama. Os dois irmãos Kalinga e Vrishaka, que eram invencíveis em batalha, tendo realizado feitos muito difíceis, foram para a residência de Yama. Teu conselheiro Vrishavarman da casta Suta, dotado de grande energia, foi despachado para a residência de Yama por Bhimazena, se esforçando com destreza. Assim também o rei Paurava, que era dotado da força de 10.000 elefantes, foi, com todos os seus seguidores, morto pelo filho de Pandu Arjuna. Os Vasatis, ó rei, numerando 2.000, batedores eficazes de todos, como também os Surasenas dotados de bravura, foram todos mortos em batalha. Os Abhishayas, vestidos em armaduras, capazes de atacar eficazmente, e ferozes em batalha, também os civis, aqueles principais dos guerreiros em carros, com os Kalingas, foram todos mortos. Aqueles outros heróis também, os Narayana-golpas, que viveram e cresceram em Gokula, que eram extremamente coléricos em batalha, e que nunca se retiravam do campo, foram mortos por Savyasasi. Muitos milhares de Srenis, como também os Sansapitakas, aproximando-se de Arjuna, foram todos para a residência de Yama. Teus dois cunhados, isto é, os príncipes Vrishaka e Achala, que eram dotados de grande destreza, por tua causa foram mortos por Savyasasi. O rei Shalva, de armas poderosas e feitos violentos, que era um grande arqueiro em nome e em façanhas, foi morto por Bhimazena. O Gavati, ó rei, e Vrishanta, lutando juntos em batalha e se esforçando com grande vigor por seus aliados, foram ambos para a residência de Yama. Assim também aquele principal dos guerreiros em carros, isto é, Kshemadurti, ó monarca, foi morto em batalha por Bhimazena com sua massa. Assim também aquele grande arqueiro, o poderoso rei Jalazanda, depois de causar uma carnificina imensa, foi morto por Satyaki em batalha.
aquele príncipe dos Rakshasas, isto é, a Layuda, a cujo veículo estavam unidos jumentos, de forma monstruosa, foi despachado para a residência de Yama por Gatotkaca, se esforçando com grande bravura. O filho de Radha da casta Suta, e aqueles poderosos guerreiros em carros que eram seus irmãos, e os Kaikeyas, os Malavas, os Madrakas, os Drávidas de bravura feroz, os Yaldeias, os Lalitias, os Kshudrakas, os Usinaras, os Tundikeras, os Savitriputras, os habitantes do leste, os habitantes do norte, os habitantes do oeste, e os habitantes do sul, ó majestade, foram todos mortos por Savyasati. Grandes grupos de soldados de infantaria, miríades sobre miríades de cavalos de batalha, grande número de guerreiros em carros, e muitos elefantes enormes, foram mortos. Muitos heróis também, com bandeiras de armas, e com armaduras e trajes e ornamentos, e dotados de perseverança e possuidores de nascimento nobre e boa conduta, foram mortos em batalha por Partha que nunca fica fatigado com esforço. Outros, dotados de força imensurável, e desejosos de matar teus inimigos, encontraram um destino similar. Esses e muitos outros reis, numerando milhares, com seus seguidores, ó monarca, foram mortos em batalha. Aquilo que tu me perguntaste eu estou respondendo agora. Assim mesmo ocorreu a destruição quando Arjuna e Karna lutaram. Assim como Maindra matou Vritra, e Rama matou Ravana. Assim como Krishna matou Naraka ou Mura em batalha. Assim como o poderoso Rama da linhagem de Brigu matou o heróico Kartavirya, invencível em batalha, com todos os seus parentes e amigos, depois de lutar uma batalha terrível célebre pelos 3 mundos. Assim como Skanda matou o Asura, Mahisha, e Rudra matou o Asura, Andaka, assim mesmo Arjuna, ó rei, em duelo, matou, com todos os seus parentes, aquele principal dos batedores, Karna, que era invencível em batalha e em quem os Dhritarashtra's tinham colocado suas esperanças de vitória, e que era a grande causa da hostilidade com os Pandavas. O filho de Pandu agora realizou aquilo que antigamente tu não pudeste crer que ele era capaz de realizar, embora, ó monarca, amigos bem-intencionados não tivessem falhado em te avisar disso. Aquela calamidade, repleta de grande destruição, agora chegou. Tu, ó rei, desejando bem a eles, empilhaste aqueles males sobre as cabeças de teus filhos cobiçosos. O resultado daqueles males está agora se manifestando. Capítulo 6. Sumário das mortes Pandava até agora. Dhritarashtra disse: Tu mencionaste, ó filho, os nomes daqueles do meu lado que foram mortos em batalha pelos Pandavas. Diga-me agora, ó Sanjaya, os nomes daqueles entre os Pandavas que foram mortos pelas pessoas do meu lado. Sanjaya disse: Os Kuntis possuidores de grande coragem em batalha, dotados de grande energia e grande poder, foram mortos em luta por Bhishma, com todos os seus parentes e conselheiros. Os Narayanas, os Valabhadras, e centenas de outros heróis, todos dedicados aos Pandavas, foram mortos em batalha pelo heróico Bhishma. Satyajit, que era igual ao próprio ornado com diadema Arjuna em batalha com relação à energia e poder, foi morto em batalha por Drona de pontaria certeira. Muitos arqueiros poderosos entre os Pancalas, todos os quais eram hábeis em batalha, enfrentando Drona, foram para a residência de Yama. Assim os 2 reis Virata e Drupada, ambos veneráveis em idade, que se esforçaram com grande heroísmo por seus aliados, foram, com seus filhos, mortos em batalha por Drona. Aquele herói invencível, isto é, Abhimanyu, que, embora um menino em idade, ainda era igual em batalha a Arjuna ou Keshava ou Baladeva, ó Senhor, aquele guerreiro que era muito talentoso em batalha, depois de fazer uma matança imensa do inimigo, foi finalmente cercado por 6 dos principais guerreiros em carros e morto por eles. Incapazes de resistir ao próprio Arjuna, eles mataram dessa maneira o filho de Arjuna. Privado de seu carro, aquele herói, o filho de Subhadra, ainda permaneceu em batalha, lembrando-se dos deveres de um kshatriya. Finalmente, ó rei, o filho de Dushasana o matou no campo.
O matador dos Patashatras, o belo filho de Anvasta, cercado por um grande exército, tinha aplicado toda a sua bravura por causa de seus aliados. Tendo feito um grande massacre entre o inimigo, ele foi enfrentado pelo filho de Duryodhana, o bravo Lakshmana, em batalha e despachado para a residência de Yama. O poderoso arqueiro Vrianta, talentoso com armas e invencível em batalha, foi despachado para a residência de Yama por Dushasana, se esforçando com destreza formidável. Os dois reis Manimati e Dandadara, ambos os quais eram invencíveis em batalha e tinham aplicado sua destreza por seus aliados, foram mortos por Drona. Ansumati, o soberano dos Bojas, aquele poderoso guerreiro em carro na dianteira de suas próprias tropas, foi despachado para a residência de Yama por Drona, se esforçando com grande bravura. Citrasena, o governante do litoral, com seu filho, O Bharata, foi violentamente despachado por Samudrazena para a residência de Yama. Outros soberanos de um país marítimo, isto é, Nila, e Vyagradata de grande energia, ambos, ó rei, foram despachados para a residência de Yama por Ashvatthama. Citrayuda e Citrayudin, depois de fazerem um grande massacre, foram ambos mortos em batalha por Vikarna, se esforçando com grande bravura e mostrando diversas manobras de seu carro. O chefe dos Kaikeyas, que era igual ao próprio Vrikudara em batalha e cercado por guerreiros Kaikeya, foi morto por Kaikeya, o irmão pelo irmão. Janamejaya do país montanhoso, dotado de grande destreza e talentoso em combates com a massa, foi, ó rei, morto por teu filho Durmuka. Aqueles dois principais dos homens, os irmãos Roshamana, como dois planetas brilhantes, foram despachados juntos para o céu por Drona com suas flechas. Muitos outros reis, ó monarca, dotados de grande coragem, lutaram pelos Pandavas. Tendo realizado as façanhas mais difíceis, todos eles foram para a residência de Yama. Purjit e Kuntiboja, os dois tios maternos de Savyasasi, foram despachados por Drona com flechas para tais regiões que são alcançadas por meio de morte em batalha. Abdul os Kazis, na dianteira de muitos de seus seguidores, foi obrigado pelo filho de Vasudana a sacrificar sua vida em batalha. E o Damanil de coragem imensurável, e o Tamauja de grande energia, depois de matarem centenas de guerreiros heróicos, foram eles mesmos mortos por nossos homens. Os príncipes Pankala e Travarma, ó Bharata, aqueles dois dos arqueiros principais, foram despachados para a residência de Yama por Drona. O filho de Shikandin, Kshatradeva, aquele principal dos guerreiros, possuidor de grande bravura, ó rei, foi morto por teu neto Lakshmana, ó majestade. Os dois heróis Susitra e Citravarma, que eram pai e filho e dotados de grande força, e que se moviam rapidamente sem medo em batalha, foram mortos por Drona. Vardakshemi, ó monarca, que era como o oceano na maré cheia, tendo tido suas armas esgotadas em batalha, finalmente obteve paz imperturbada. Aquele mais notável dos sultas, isto é, Senavindu, tendo consumido muitos inimigos em batalha, finalmente, ó rei, foi morto por Balika. Drishtaketu, ó monarca, aquele principal dos guerreiros em carros entre os Sedis, depois de realizar as façanhas mais difíceis, dirigiu-se para a residência de Yama. Similarmente, o heróico Satyadriti, dotado de grande bravura, tendo feito uma grande matança em batalha por causa dos Pandavas, foi despachado para a residência de Yama. Aquele senhor de terra, Suketu, o filho de Shishupala, tendo matado muitos inimigos, finalmente foi morto por Drona em batalha. O filho de Virata Sanka, como também o Tara de grande força, tendo realizado as façanhas mais difíceis, se dirigiram para a residência de Yama. Similarmente, Satyadriti dos Matsyas, e Madhirasva de grande energia, e Suryadatta possuidor de grande destreza, foram todos mortos por Drona com suas flechas. Zenimati também, ó monarca, tendo lutado com grande coragem e realizado os feitos mais difíceis, dirigiu-se para a residência de Yama. Da mesma maneira, o chefe dos Magadas, aquele matador de heróis hostis, dotado de grande energia e conhecedor das maiores armas, descansa no campo de batalha, morto por Bhishma.
Vasudana também, tendo feito uma carnificina imensa em batalha, foi despachado para a residência de Yama pelo filho de Bharadvaja, se esforçando com grande heroísmo. Esses e muitos outros poderosos guerreiros em carros dos Pandavas foram mortos por Drona, se esforçando com grande energia. Eu agora falei deles todos que tu me perguntaste. Capítulo 7. Sumário dos Kurus ainda vivos. Dhritarashtra disse: quando todos os meus principais guerreiros, ó Sanjaya, pereceram, eu não penso que o resto do meu exército não perecerá. Quando aqueles dois heróis, aqueles dois arqueiros poderosos, aqueles dois principais dos Kurus, Bhishma e Drona, estão mortos, que necessidade eu posso ter mais da vida? Eu não posso também suportar a morte do filho de Urrada, aquele ornamento de batalha, o poder de cujos braços era tão grande quanto aquele de 10.000 elefantes. Ó o principal dos oradores, diga-me agora, ó Sulta, quem ainda está vivo no meu exército depois da morte de todos os heróis principais? Tu me disseste os nomes daqueles que caíram. Parece-me, no entanto, que aqueles que ainda estão vivos estão quase todos mortos. Sanjaya disse: aquele herói, ó o rei, a quem Drona, aquele principal dos Brahmanas, deu muitas armas resplandecentes, celestes, e poderosas dos 4 tipos, aquele poderoso guerreiro em carro, possuidor de habilidade e agilidade de mão, aquele herói de aperto firme, braços fortes, e flechas poderosas, aquele filho de grande alma de Drona, capaz de atirar a uma distância formidável, ainda está sobre o campo, desejoso de lutar por tua causa. Aquele habitante do país Anarta, aquele filho de Rídika, aquele poderoso guerreiro em carro, aquele principal entre os Satvatas, aquele chefe dos Bojas, Kritavarma, habilidoso com armas, está no campo, desejoso de lutar. O filho de Artayana, intrépido em batalha, aquele principal dos guerreiros, aquele mais notável de todos ainda no teu lado, ele que abandonou os filhos de sua própria irmã, os Pandavas, para fazer verdadeiras suas próprias palavras, aquele herói dotado de grande energia que prometeu na presença de Yudhishthira que ele deprimiria em batalha o espírito orgulhoso de Karna, aquele invencível Shalya, que é igual ao próprio Sakra em energia, está ainda no campo, desejoso de lutar por tua causa. Acompanhado por seu próprio exército consistindo em Ajaneias, Saindavas, montanheses, habitantes de regiões ribeirinhas, Cambojas, e Vanaios, o rei dos Gandharas está no campo, desejoso de lutar por tua causa. O filho de Sharadvata chamado Gautama, ó o rei, dotado de braços poderosos e capaz de lutar com diversas armas de diversas belas maneiras, pegando um arco belo e grande capaz de suportar grande tensão, permanece sobre o campo, desejoso de lutar. Aquele poderoso guerreiro em carro, o filho do soberano dos Kaikeyas, sobre um carro vistoso equipado com bandeira e corcéis bonitos, está no campo, ó o chefe da linhagem de Kuru, para lutar por tua causa. Teu filho também, aquele principal dos heróis na família de Kuru, por Mitra, ó o rei, em seu carro possuidor da refulgência do fogo ou do sol, está no campo, como o próprio sol, resplandecendo brilhantemente no firmamento sem nuvens. Duryodhana também, dotado de grande energia, no meio de um exército de elefantes e acompanhado por muitos principais dos combatentes, permanece em seu carro adornado com ouro, desejoso de se engajar em batalha. No meio de muitos reis, aquele principal dos homens, possuidor do esplendor de um lótus, parece resplandecente em sua bela armadura de ouro como um fogo com pouca fumaça ou o sol emergido das nuvens. Assim também teus filhos Sushena, armado com espada e escudo, e o heróico Satyazena, estão permanecendo com Citrasena, seus corações cheios de alegria e eles mesmos desejosos de lutar. Dotados de modéstia, os príncipes Bharata Citrayuda, Srutavarma, e Jaya, Dala, e Satyavrata, e Dusala, todos os quais são possuidores de grande poder, estão no campo, desejosos de lutar.
O soberano dos Caitavias, aquele príncipe orgulhoso de sua coragem, e capaz de se movimentar destemidamente em batalha e matar seus inimigos, possuindo soldados de infantaria e cavalaria, e elefantes e carros, permanece no campo, desejoso de lutar por tua causa. Os heróicos Ruta e o Esruteiuda, e Citrangada e Citravarma, aqueles principais dos homens, aqueles guerreiros orgulhosos capazes de atacar eficazmente e possuidores de certeza de pontaria, estão no campo, desejosos de lutar. Satyasanda de grande alma, o filho de Karna, está no campo, desejoso de lutar. 2 outros filhos de Karna, possuindo conhecimento de armas superiores e dotados de grande agilidade de mãos, ambos estão posicionados, ó rei, na dianteira de exércitos que são grandes e incapazes de serem atravessados por guerreiros de pouca energia, desejosos de lutar por tua causa. Acompanhado por esses heróis e por muitos outros dos guerreiros principais, ó rei, que são possuidores de poder incomensurável, o rei Kuru, Duryodhana, está colocado como um segundo Indra no meio de sua divisão de elefantes na expectativa de vitória. Dhritarashtra disse: Tu me relataste devidamente todos os que estão vivos entre nós e o inimigo. Disso eu vejo claramente em qual lado a vitória será. De fato, isso pode ser inferido dos fatos. Vaishampayana continuou. Enquanto dizia isso, Dhritarashtra, o filho de Ambika, sabendo que somente uma pequena parte de seu exército estava viva, pois todos os seus principais guerreiros tinham morrido, sentiu seu coração ficar extremamente agitado pela aflição. O rei desmaiou. Parcialmente restaurado aos seus sentidos, ele se dirigiu a Sanjaya, dizendo: Espere um momento. E o rei disse: Ó filho, sabendo dessa calamidade terrível, meu coração está muito agitado. Meus sentidos estão sendo entorpecidos, e meus membros estão prestes a serem paralisados. Tendo dito essas palavras, Dhritarashtra, o filho de Ambika, aquele senhor de terra, perdeu seus sentidos e caiu no chão. Capítulo 8. Dhritarashtra lamenta a morte de Karna. Janamejaya disse, tendo ouvido a respeito da queda de Karna e do massacre de seus filhos, o principal dos regenerados, o rei disse, depois que ele tinha sido um pouco confortado. De fato, pungente foi a aflição que ele sentiu, resultante da calamidade que aconteceu a seus filhos. Conte-me, eu te peço, tudo o que o rei disse naquela ocasião. Vaishampayana disse, sabendo da morte de Karna, que era incrível e espantosa, que era terrível e capaz de paralisar os sentidos de todas as criaturas, que parecia com a queda de Meru, ou uma inacreditável turbação do intelecto do sábio Shukra, ou a derrota de Indra de façanhas terríveis nas mãos de seus inimigos, ou a queda sobre a terra do sol brilhante do céu, ou uma incompreensível secagem do oceano, aquele receptáculo de águas inesgotáveis, ou a aniquilação, totalmente assombrosa, da terra, do firmamento, dos pontos do horizonte, e das águas, ou a esterilidade de ações virtuosas e pecaminosas. O rei Dhritarashtra, tendo refletido seriamente por algum tempo sobre isto, pensou que seu exército tinha sido aniquilado. Pensando que outras criaturas também, tão impossíveis de matar quanto Karna, encontrariam um destino similar, o rei Dhritarashtra, o filho de Ambika, chamuscado pela dor e suspirando como uma cobra, com membros quase paralisados, dando respirações longas, muito desanimado, e cheio de melancolia, começou a lamentar, dizendo, ai! E o rei disse, Sanjaya, o filho heróico de Adhirata era dotado da bravura do leão ou do elefante. Seu pescoço era tão grosso quanto aquele de um touro, e seus olhos, modo de andar, e voz eram como os do touro. De membros tão firmes quanto o raio, aquele homem jovem, como um touro nunca fugindo de um touro, nunca desistia da batalha, mesmo se acontecesse de seu inimigo ser o próprio grande Indra. Ao som da corda de seu arco e palmas, e ao zunido de suas chuvas de flechas, homens e cavalos e carros e elefantes fugiam da batalha. Confiando naquele poderosamente armado, aquele matador de grandes grupos de inimigos, aquele guerreiro de glória imperecível, Duryodhana provocou hostilidades com aqueles poderosos guerreiros em carros, os filhos de Pandu.
Como então pôde Karna, aquele principal dos guerreiros em carros, aquele tigre entre homens, aquele herói de ataque irresistível, ser violentamente morto por Esparta em batalha? Confiando no poder de suas próprias armas, ele sempre desconsiderava a queixava de glória imperecível, e Dhananjaya, e os Vrishnis, e todos os outros inimigos. Muitas vezes ele costumava dizer para o tolo, avarento, abatido, cobiçoso de reino, e aflito Duryodhana palavras tais como essas: sozinho, eu irei, em batalha, derrubar dos seus carros principais aqueles dois guerreiros invencíveis juntos, o manejador do Sarnaga e o manejador do Gandiva. Ele tinha subjugado muitos inimigos invencíveis e poderosos. Gandharas, os Madrakas, os Matsyas, os Trikartas, os Tanganas, os Kasas, os Pancalas, os Videyas, os Kulindas, os Kasikusalas, os Sumas, os Angas, os Nishadas, os Pundras, os Kishakas, os Vatsas, os Kalingas, os Taralas, os Asmakas, e os Rishikas. Subjugando todas essas bravas raças, por meio de suas flechas penetrantes e afiadas providas de penas canca, aquele principal dos guerreiros em carros, o filho de Urrada, fez todos eles pagarem tributo a nós para o engrandecimento de Duryodhana. Pai, como pôde aquele guerreiro conhecedor de armas celestes, aquele protetor de exércitos, Karna o filho de Vikartana, chamado também Vrisha, de energia imensa, ser morto em batalha por seus inimigos, os heróicos e poderosos filhos de Pandu? Como Indra é o principal dos deuses, Karna era o principal dos homens. Nos três mundos nenhuma terceira pessoa era conhecida por nós como sendo semelhante a eles. Entre os cavalos, o Kaisravas é o principal. Entre Yakshas, Vaishravana é o principal. Entre celestiais, Indra é o principal. Entre batedores, Karna era o principal. Não derrotado nem pelos mais heróicos e mais poderosos dos monarcas, ele tinha, para o engrandecimento de Duryodhana, subjugado a terra inteira. Os soberanos de Magadha, tendo por conciliação e honras obtido Karna como um amigo, desafiou todos os kshatriyas do mundo, exceto os Kauravas e os Yadavas, para a batalha. Sabendo que Karna foi morto por Savyasasi em duelo, eu estou mergulhado em um oceano de aflição como um navio sussurrado no vasto oceano. De fato, sabendo que aquele mais notável dos homens, aquele melhor dos guerreiros em carros, foi morto em combate, eu estou afundando em um oceano de dor como uma pessoa sem uma balsa no mar. Quando, ó Sanjaya, eu não morro de tal tristeza, eu penso que meu coração é impenetrável e feito de alguma coisa mais dura do que o raio. Sabendo da derrota e humilhação de amigos e parentes e aliados, quem mais no mundo, ó Sulta, salvo minha pessoa desventurada, não entregaria sua vida? Eu desejo ter veneno ou fogo ou uma queda do topo de uma montanha, eu sou incapaz, ó Sanjaya, de aguentar esta carga pesada de dor.